Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando esse dia na certeza de que o Senhor é soberano e poderoso e que nós somos totalmente dependentes deste Deus. Isso alegra o nosso coração e eu peço a Deus que Ele também alegre o teu coração com essa certeza de que você depende deste Deus. E nada melhor do que depender daquele que criou todas as coisas, porque Ele sim sabe o que faz por você e em você e também através de você. Nesta manhã nós vamos refletir no Salmo de número 32, a partir do verso 1. Salmo 32, verso 1, que diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Até aqui. Salmos 32, nós lemos do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Como é feliz aquele que tem os teus pecados perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa nenhuma. Nesta manhã de quarta-feira, o Senhor está nos convidando ao arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, não há um sequer na face da terra que não peque. A diferença está em reconhecer que você e eu somos pecadores e de confessar ao Senhor Deus os nossos pecados, nos arrependendo de ter realizado aquilo, arrependimento verdadeiro. Porque aqueles que se arrependem verdadeiramente de ter cometido tal pecado, o Senhor, na tua infinita misericórdia, perdoa os arrependidos. Não perdoa os que têm remorso, não perdoa aqueles que falam da boca para fora, mas os verdadeiros arrependidos, o Senhor perdoa. E como é feliz aquele a quem se arrependeu e aquele a quem o Senhor perdoou. Porque a partir do momento que o Senhor perdoa a mim e a você, Ele não atribui mais culpa nenhuma a nós. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, levou todos os meus pecados e os teus pecados. Ele vai dizer que não há mais culpa em mim e nem há culpa mais em você, porque Ele levou sobre o corpo dele todas as tuas culpas e as suas transgressões. Então, quando você se arrepende de ter realizado um pecado, cometido um pecado, o Senhor apaga este pecado e fala, você é inocente. Porque eu levei a culpa que havia sobre você por você ter realizado tal pecado, cometido tal pecado. Davi vai dizer aqui nesse Salmo de número 32 que enquanto ele não confessou o pecado dele, o corpo dele chegava a gemer, definhava de tanto gemer, de tanta dor, de tanta culpa, porque ele tinha pecado e Davi pecou o pecado de adultério. Enquanto ele não confessou a Deus que ele tinha caído em adultério, até aquele dia o corpo dele definhava de tanto gemer, de tanta dor por causa da tua culpa. Mas quando ele se arrepende do pecado, o Senhor então o perdoa. Quando ele diz, eu reconheci que errei, eu reconheci que o que eu fiz não foi bom diante dos olhos do Senhor, eu reconheci que eu caí no pecado do adultério, seja qual pecado for. Quando eu reconheci, eu cheguei até o meu Deus e disse, eu confessarei a você o meu pecado, Senhor. Eu colocarei todo o meu pecado e vou dizer em alto e bom tom a ti, Senhor, que eu me arrependo dos meus pecados. E o Senhor então perdoa Davi. Você vai ver que ele é perdoado por Deus quando ele reconhece o teu pecado e confessa.
Mas até então, enquanto ele não fez isso, a culpa e a ira do Senhor estava sobre ele, e ele vai dizer que a mão do Senhor pesava sobre ele, porque ele não tinha confessado o seu pecado. E aqui eu quero fazer uma pausa com relação a nosso estado pecaminoso. Nós seremos pecadores até nosso último fôlego de vida. No entanto, conforme nós realizamos pecados, nós temos que confessar a Deus que eles existem. E existe um ponto muito importante, que é você reconhecer que você errou e que você é passível de errar como qualquer outra pessoa, independente do seu status financeiro, espiritual, independente, você é fadado a pecar, porque nós temos uma natureza humana pecaminosa, mas que nós devemos reconhecer essa nossa pequenez, esse nosso estado pecaminoso e confessar a Deus, porque o Senhor, enquanto você não confessa, a ira dele e a mão dele pesa sobre aqueles pecadores que vivem em pecado. Diferente é você pecar, cair no momento, e muito diferente do que você viver em pecado, entende? Por exemplo, uma pessoa cai na tentação de roubar. Se ela cai na tentação de uma vez rouba e depois ela cai em si, se arrepende do seu pecado e não peca mais nesse pecado, não rouba mais, então foi uma queda e ela se arrependeu, o Senhor a coloca de pé de novo e ela volta a viver em comunhão com Deus, com Cristo Jesus. Agora, se uma pessoa rouba hoje, rouba amanhã, rouba depois de amanhã, rouba mais um pouquinho depois, e assim vai indo. Isso é viver em pecado. É a mesma coisa do adultério. Se você cai no adultério, se arrepende, levanta, pede perdão ao Senhor, levanta e não adultera mais, você apenas teve uma queda. Agora, se você vive adulterando, sem se arrepender do teu pecado, então você está vivendo no pecado. Davi não vivia no pecado, Davi caiu no pecado, na tentação do pecado. Foi apresentado para ele a oportunidade de pecar e ele não resistiu à tentação, que ele adulterou, né, com uma mulher que era casada. Ele caiu no adultério, enquanto ele não confessou, a mão do Senhor estava sobre ele, a ira do Senhor estava sobre ele e o corpo dele definhava, mas no momento em que ele reconheceu que ele tinha errado e ele confessou ao Senhor, o Senhor o abençoa, o perdoa e o faz novo novamente. Por isso que ele fala, como é feliz aquele que suas transgressões são perdoadas. Para nós terminarmos, eu quero que você pense um pouco sobre os pecados que você ainda não confessou ao Senhor. Pecados que muitas vezes nós temos cometido e ainda nós não falamos com o Senhor, não nos arrependemos dele. Hoje é um convite para que você se arrependa dos teus pecados e confesse ao Senhor verdadeiramente, colocando os seus pecados diante dele. Fala com Deus, não fale com o homem, fala com Deus. Deus é quem te perdoa. Jesus Cristo levou os teus pecados na cruz, mas você precisa se arrepender dos teus pecados para que o Senhor te limpe verdadeiramente e te faça novo, te faça nova. Há necessidade de arrependimento de pecado. Aqueles que você tem consciência de que você cometeu e aqueles que você não tem consciência, peça ao Espírito Santo, Senhor, suscita em mim aquilo que eu estou cometendo de pecado que eu não estou percebendo, porque o Espírito Santo vai trazer à luz, aquilo que muitas vezes nós cometemos e que parece que não faz muito mal. Mas o Espírito Santo revela em nosso coração. E assim sendo, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e Ele, na tua infinita misericórdia, vai te perdoar porque Ele é um Deus bondoso e misericordioso. Enquanto você não se arrepender, o teu corpo geme de dores, porque a ira do Senhor estará sobre você. Mas se você se arrepender, o Senhor não derrama mais a tua ira, o Senhor derrama o teu amor, Ele te abraça de novo, te coloca em pé de novo e faz você viver de novo. Porque vai dizer no final do Salmo, na parte que nós lemos no versículo de número 6, portanto, todos os que são fiéis
orem a ti enquanto pode achar. E assim, quando as muitas águas se levantarem, quando os muitos problemas vierem, quando as muitas tribulações vierem, elas não atingirão aquele que foi perdoado pelo Senhor, porque se arrependeu verdadeiramente. O que você está esperando? O que é que você está esperando? Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida nova em Cristo Jesus. E você provará das bênçãos que é viver debaixo da proteção daquele que é todo-poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor, por essa palavra maravilhosa e bendita nessa manhã, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor vem nos ensinar, mais uma vez, nos lembrar que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E diante de ti, nesta manhã, Senhor, nós confessamos que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados. E há tantos pecados em nós que ainda nós não confessamos, que nós nem pensamos sobre eles, Senhor. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo suscite no coração das pessoas que estão ouvindo essa devocional, Senhor, os pecados que elas têm cometido. Traga à luz, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem afastado de ti a nossa vida, porque o pecado nos afasta de ti, Senhor. E nós não queremos nos afastar de ti, ao contrário, nós queremos viver sempre ao teu lado, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Mas o pecado tem o poder de nos levar para bem longe da tua presença. Por isso nós nos arrependemos, Senhor Jesus. Nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, Pai. Glorifica o teu nome em nossa vida e faz em nós a tua vontade, Pai. Perdoa cada um de nós, Senhor Jesus, segundo a tua misericórdia. E faz de nós homens e mulheres felizes, bem-aventurados, porque fomos perdoados pelo poder do teu amor. Nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos pelo perdão dos pecados que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor. E por toda a obra redentora que o Senhor tem realizado todos os dias através dessas devocionais na vida dos teus filhos, Pai. Eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe. Que o Senhor purifique os teus pecados, que você seja uma pessoa cada vez mais transformada pelo poder da palavra do Senhor. Pelo poder da palavra do Senhor. Assim seja na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus assim abençoar, e se assim for da vontade dele, para continuar essa maratona nos Salmos. E nós já estamos no Salmo de número 33, que será amanhã. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.